a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos pular um pouquinho agora para o versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oh Deus Todo-Poderoso, dá-nos sabedoria e entendimento nesse momento para compreendermos a Tua palavra, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas nos são reveladas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, o próprio Mateus, ó Pai, no seu Evangelho, ele nos ensina que Jesus Cristo já, ali com os discípulos, ele disse: a vós nos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Concede-nos, ó Pai, nesse momento, conhecer os Teus mistérios, conhecer a Tua vontade, conhecer, ó Deus eterno, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Os irmãos podem sentar? Tem uma pergunta que as pessoas fazem continuamente acerca se crente fica endemoniado ou não, né? Comumente eu estou perguntando, sempre tem um ou outro que tem essa luta: crente pode ficar endemoniado? Porque eu já vi lá na igreja a pessoa endemoniada. Na Bíblia, Jesus Cristo usa muito essa passagem, né? Uma de Saul, mas Saul estava totalmente afastado. Ele recebeu o Espírito, um dia lá profetizou, mas ele se rebelou, ele desobedeceu ao Senhor através do profeta Samuel por 2 vezes, e ele realmente se deixou levar pelo espírito maligno que se apossava dele. Mas é uma outra passagem usada essa de Pedro. Então nós lemos logo no começo, a primeira passagem que eu li, Judas. Mas Judas é um outro caso, daqui a pouco a gente vai falar sobre Judas. Deixa eu primeiro também esses 2 casos e logo vou falar de Judas. E Pedro, essa passagem que fala sobre ele, no momento, ele está reconhecendo que Jesus é o Cristo, e no outro momento ele está falando: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não. E aí o Senhor repreende Pedro com uma palavra: para trás de mim, Satanás. Então tem pessoas que entendem que Jesus estava ali repreendendo Pedro porque Pedro estava endemoniado, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o crente pode ou não pode ficar endemoniado? Então o pastor que lembrou, Judas, Jesus ele chega a falar que ele é um diabo. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu tenho algumas passagens, outros vai ler um pouquinho mais de versículos, mas é interessante, se você tiver querendo, você anota. Mesmo que você não acompanhe tudo aqui, mas você anota, porque eu quero que em casa você releia, você confira, vai ter o vídeo também à disposição. Eu quero que você releia esses versículos que eu vou falar hoje, porque você nunca mais vai ter dúvida. Se você examinar o que diz a palavra, não o que eu estou dizendo, o que a palavra fala sobre isso, você nunca mais vai ter dúvida acerca desse assunto. Por que você vê pessoas manifestando, muitas vezes dentro da igreja, que já está na igreja há um determinado tempo? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Então, em primeiro lugar, Pedro não estava endemoniado. Vou ser bem categórica logo no começo: Pedro não estava endemoniado. Ele se deixou usar. E muitos de nós, se não vigiarmos, fazemos a mesma coisa. Sobre Saul eu já falei. Abra a Bíblia em João, capítulo 13, versículo 10. Vamos falar um pouquinho sobre Judas e depois a gente vai entrar lá em Pedro. João, logo depois de São Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13. João esclarece bem, porque João era íntimo de Jesus. Ele acompanhou muita coisa, ele observou muita coisa. Pedro, Tiago e João estavam muito próximos de Jesus em vários momentos. Então João, quando ele escreve, porque dos 3, João é o único que escreve o Evangelho, então dos 3 ele narra detalhes sobre a trajetória de Jesus, muito interessantes, acerca dessas coisas que nós vamos falar hoje. João 13:10, ele diz assim, quando ele vai lavar os pés aos discípulos, e Pedro fala assim: não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus fala para eles:
Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava falando com Pedro, e ele fala, vós. Pedro estava incluso ali. Vocês estão limpos. Tem que lavar o pé, tirar aquela sujeirinha que vai ficando, que vai acumulando na caminhada. Mas vocês estão limpos. Pedro estava limpo. Agora ele diz, nem todos. Porque havia um ali no meio, entre os 12, que não estava limpo. Aí em São João 13, 18. Não falo de vós todos, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha aí, olha. Já tem um no meio que ele está, mais uma vez, explicando acerca desse. No versículo 27, aí já João é mais claro um pouco. E após o bocado, vamos ler o 26. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. João, quando eles estavam ali, quando Jesus começou a falar que um seria traidor, João estava sempre assentado ao lado de Jesus. Era um apóstolo amado. Jesus tinha um carinho especial com João. E Pedro fez um sinal para João. João, você vai ver aqui nos versículos anteriores. Pergunta para o mestre, quem foi? Quem é que vai trair? Quem é esse que está no nosso meio, a quem ele está se referindo desde o começo? No lava-pé, agora na ceia. Só está falando que alguém vai trair, pergunta para ele. Aí o Senhor fala, tanto que só João que narra esse fato. Os outros não tiveram esse momento ali de intimidade, não escutaram a conversa. Aquela conversinha que você faz no pé da orelha, quando tem várias pessoas conversando. E João pergunta para Jesus, quem é esse que há de te trair? Aí Jesus olha para João e fala, olha, aquele a quem eu der um bocado molhado. Então ele pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas Iscariotes. E aí, João vai lembrando de um monte de detalhes que ocorreram durante a caminhada deles. E aí ele, quando ele vai escrever, mais tarde, quando ele vai escrever o Evangelho, ele narra esses detalhes, que também são encontrados aqui no Evangelho de João, o discípulo amado do Senhor. Ainda no Evangelho de São João, capítulo 6, volta um pouquinho só. Estamos falando um pouquinho sobre Judas. 68, 6, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Dos 12, somente um era o diabo. Aí versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Quando João escreve isso aqui, ele já tinha a revelação completa, porque os fatos já haviam se cumprido. Então quando Jesus fala sobre isso, aí João explica. E dizia isto. E dizia ele isto de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar. Então Judas, ele esteve com Jesus. Presta atenção nisso. Ele expulsou demônios. Ele curou enfermos. Porque a palavra diz que aonde Jesus ia, mandavam os 2 na frente. E eles iam, eles faziam a obra. Eles estavam sempre com outro discípulo, que iam de 2 em 2. E ali no nome de Jesus Cristo, talvez até respeitando a autoridade do outro que estava ali do lado dele, ou ele mesmo estava ali. Veja bem, ele estava ali empossado da autoridade de Jesus. E ele mas ele não permitiu que a obra fosse feita no coração dele. Quando Jesus Cristo fala no lava-pés, vós já estáis limpos, mas não todos. A pessoa ela pode estar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, fazer parte do
Ela pode estar no púlpito, ela pode estar na porta, ela pode estar no diaconato, pode estar com as crianças, ela pode estar em qualquer lugar dentro da igreja, no campo missionário, mas não permitir que o Senhor a lave. Ela sabe que isso ali é o certo, ela compreende, até ela entende, mas ela não abre o coração para que o Senhor limpe completamente o seu coração. E aí, o que acontece? Você enxerga essa pessoa? Enxerga. Pelas obras. A palavra diz que nós conhecemos pelas obras. Aí você fala, puxa vida, fulano ali é crente, mas ele não parece crente. Ele é diferente, ele tem uma coisa ruim, traz consigo uma coisa ruim. Ou o outro fala, não, eu sinto falta. Tem gente que é muito ingênua, muito imprudente, muito simples, e ela não percebe nada. Mas quando a pessoa vai no Espírito, ela percebe, tem uma coisa diferente, que o irmão ali não parece um irmão fiel. Eu sinto confiança nele, eu sinto segurança nele. Às vezes a pessoa vai conversar algum assunto e foge, não quer conversar perto de fulano, porque não sente segurança. Porque é uma pessoa que está na igreja, mas ela não permitiu Deus trabalhar, não permitiu Deus tratar. Tudo que Judas ouviu, os outros discípulos ouviram. Só que eles ouviram e eles deram crédito. Judas não deu. Ele não permitiu, porque Judas, ele era um homem, dos defeitos de Judas, ele era avarento. Abra aí, no versículo 12, 14. João ainda, capítulo 12, versículo 14, 4, desculpa. 12, 4. Então um dos seus discípulos, isso aqui falando sobre aquela passagem que Maria unge com unguento os pés de Jesus. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando chega no finalzinho, quando João conhece de verdade quem é Judas, ele começa a se lembrar de muita coisa, de situações passadas, né? E quando ele vai narrar essa história aqui de Maria ungindo, e ele lembra que Judas foi aquele que falou: por que não se vendeu não deu dinheiro para os pobres? Não estava ali, porque ele tinha preocupação. Imagina, 300 dinheiro, gente, era muito dinheiro. Vamos lembrar que Jesus foi vendido por 30 moedas. Cada moeda é um dinheiro. 30 moedas de prata, nem era de ouro. E aí ele fala, podia vender por 300 moedas, para ter uma noção do valor que aquele unguento tinha. Era muito mais do que o preço de um escravo. E aí ele tinha a bolsa ficava com ele era o tesoureiro entre os discípulos. Jesus permitiu isso. Jesus sabia do que estava acontecendo e ele permitiu que Judas ocupasse essa posição, que é uma posição que todo mundo tem na igreja hoje mesmo, é isso, tesoureiro ladrão. Não, porque é complicado. Não é só porque o pastor nosso pastor está olhando mais para o dinheiro, Jesus não olhava tanto. Não, a gente também tem que dar responsabilidade, prestar conta desse dinheiro. Se o dinheiro começa a sumir, já achar que é o pastor que está roubando. E tem tesoureiro ladrão. Tem situações em que pessoas estão dentro da igreja e estão roubando. Judas fez isso. Estava entre eles. Mas você vai perceber que desde o princípio Judas foi infiel. Ele permaneceu infiel. Ele viu os milagres, ele viu as curas, ele viu as libertações. Ele teve a experiência de orar e ver pessoas sendo curadas e libertas, mas ele não abriu o coração dele. Jesus falou: ele é um diabo. Eu escolhi, mas eu sei que ele é um diabo. Mas a palavra vai se cumprir, não vai trair. E quem traiu foi quem? Foi Judas, o diabo, demoniado. E aí ele estava lá no meio do povo de Deus, andava com Jesus e era um diabo. E ele permitiu, quando o diabo entra nele, é quando ele já vai de vez, se entrega totalmente mesmo, vai lá e entrega Jesus, vende Jesus. Aquele que eles esperavam a salvação, Judas vai lá e vende. Pedro passou por essa situação, por essa repreensão. Ele algumas vezes foi repreendido, sim. Pedro era um homem impetuoso, temperamento sanguíneo que nós conhecemos hoje. Ele tinha esses rompantes para fazer as coisas, ele metia a cara e fazia. E quando você fala demais, você erra mais também. Olha o erro de
lembrança do erro de Pedro. Vamos voltar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Agora eu quero ler um pouquinho antes, versículo 21. Eu pulei esse versículo, quero ler ele agora. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não foi repreendido por uma carnalidade, porque ele estivesse cometendo um pecado deliberadamente, porque houvesse maldade no coração dele. Pedro, ele abriu uma brecha quando ele deixou o lado humano falar, o lado emocional. Jesus estava falando que ele haveria de ser entregue, que matariam Jesus e que ele seria, que depois ele iria ressuscitar. Pedro não entendeu isso naquele momento. Ele estava na sua natureza humana. Ele falou: não, Senhor, de modo nenhum vai acontecer isso contigo. Aí Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. E aí ele explica para Pedro. Eu até colocaria isso dividido: para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas que são lá de cima. Você compreende só as coisas humanas, as coisas carnais, Pedro. Preste atenção. Ele continua falando. E ele explica, tá? Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos, tá? Porque às vezes, naquele momentinho em que você dá uma brecha pequenininha, você deixa o seu lado humano se misturar naquilo que é espiritual, você erra. E o diabo pode te usar isso aí. Quantas palavras são faladas, você não quer. Se você uma pessoa muitas vezes recebe uma palavra dura de que vai acontecer alguma coisa com ela, e até para a glória de Deus, e lá na frente Deus vai fazer a obra que você não sabe, e você já fica: não. Sabe aquela coisa de querer ser bonzinho com quem você gosta? Nós temos que discernir o que é do homem e o que é de Deus. Você vai ter a oportunidade de ser bonzinho com as pessoas, mas quando Deus tiver um negócio, não põe a tua mão não. Não deixa o diabo te usar. Deixa Deus falar, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer o que Deus tiver que fazer. Deus é Deus. Às vezes eu atendo pessoas que estão com problemas da família, e a pessoa está ali, passando a mão por cima do filho, passando a mão por cima do marido, passando a mão por cima da esposa, está vendo erro, mas não tem coragem de corrigir, porque não quer contrariar a pessoa, não quer desgostar a pessoa. E aí vai passando a mão na cabeça, vai passando a mão na cabeça, e a situação vai se agravando. E a pessoa, ela não está agindo pelo coração de Deus, não. Ela está agindo pelo coração humano e dando lugar ao diabo para trabalhar. Porque o diabo é que vai agir. E aquela pessoa vai ganhando forças do seu erro. E ela permanece no erro ao invés de se consertar. Olha como o diabo trabalha. E quantos filhos estão aí padecendo, quantos maridos estão, quantos casamentos foram destruídos, porque a pessoa não quer consertar aquilo que está. Não quer ver o sofrimento do outro. Fica: não, vai acontecer isso com você, não. E fica pondo pano quente, tentando resolver a situação, e o diabo está trabalhando quando Deus poderia estar agindo. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que Deus tiver que fazer. Vamos voltar lá para João. Agora eu quero mostrar para vocês de novo. Vamos falar sobre Pedro. E por que eu estou falando que Pedro não estava endemoniado? João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 69. Respondendo-lhe, Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro, no verso 68, diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Só tem. Lá
no capítulo 16, nós lemos que Jesus tinha falado: quem eu sou? Quem você disse que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui, quando os discípulos começaram a abandonar Jesus, aí Pedro fala: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha visão de reino. Teve seus momentos difíceis, mas Pedro tinha visão de reino, porque ele era homem de Deus. Ele era o primeiro a responder, porque ele permitia que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele. Ainda que num determinado momento ele não vigiou, mas ele tinha visão de reino. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero o reino, eu quero a vida eterna, e só o Senhor tem isso. Muitas vezes a pessoa se deixa abater pelas dificuldades, pelas lutas, pelos levantes, e abandona Jesus. O casamento deu errado, abandona Jesus. Fica lá com o marido, mas abandona Jesus. Ah, o filho foi para as drogas, para o homossexualismo, para o roubo, para o crime. Ah, meu filho desviou, abandona Jesus, fica com o filho. Visita ele na cadeia, tudo que ele vai fazer, leva até droga na porta de cadeia se bobear. Leva o celular escondido. Jesus ela abandona, o filho não. Maridos e mulheres que são traídas ficam indignados como é que o Senhor permitiu isso. Fica com o cônjuge, mas abandona Jesus. Quantas pessoas estão passando por uma situação financeira ruim, abandona Jesus até para poder fazer coisa errada. Porque a situação está ruim, preciso dar meu jeitinho. Mas não larga o mundo, larga Jesus. Pedro, a situação estava difícil. Jesus falando coisas difíceis: vocês vão ter que comer o meu, comer a minha carne e beber o meu sangue. Eita, o que esse homem está querendo dizer? Ó, os 70 e aqueles outros que andavam com Jesus lá começaram a ir embora. Os 12 ficaram. Jesus falou: vocês também vão embora? Pedro fala: para quem nós iremos? Não tem outro lugar para onde eu devo ir. Crente, que é crente, que tem conhecimento com Deus, que tem uma experiência com Deus, fala isso. Para quem é que eu vou? Para que lado que eu vou? Quem é que pode me salvar, se não Jesus? Eu estou passando por luta, sim. Eu estou passando por dificuldade, sim. É financeira, ou é no trabalho, no casamento, ou é na vida espiritual, ou é na saúde. Mas eu vou continuar com Jesus, porque ninguém tem palavra de vida eterna. É desse crente que eu estou falando, que não fica endemoniado. Amém? Amém. Quando eu disse que crente não fica endemoniado, é esse tipo de crente. É aquele que tem conhecimento de a quem ele está servindo. É o Senhor. Eu não vou me deixar levar por outras palavras. Eu não vou abandonar Jesus porque o barco está lá afundando. Eu vou permanecer com Jesus. Pedro, quando começa a afundar, ele falou: Senhor, salva-me. Ele sabia que era Jesus quem poderia salvá-lo. E aí ele se firma mais ainda em Jesus. Então o crente, quando está afundando, é a hora que ele ora mais, que ele busca mais, que ele se entrega mais. Eu tenho que me entregar mais para Jesus, ficar mais próximo ainda dele. Está difícil? Quanto mais difícil, mais perto eu quero ficar. Isso é assim no mundo natural. Se estiver acontecendo uma ventania, você vai para onde? Você vai sair no vento? Não, você vai procurar um abrigo. A pessoa é inteligente, tá? Porque tem gente que sai. Volta e meia você vê a pessoa se afogar, a pessoa não sei para onde, porque a pessoa fica tão desesperada, atarantada, que a pessoa sai andando pelo meio do nada. Deu um vento muito forte, a pessoa, ao invés de ficar dentro de casa se proteger, não, tem que ir lá, ver o que está acontecendo, vai lá. Tá pegando fogo dentro de casa. Opa, peraí, aqui não é abrigo, aqui não é seguro, segura lá fora, então eu vou sair lá para fora. Aí a pessoa: não, vou voltar porque eu esqueci alguma coisa, eu vou ver como é que eu posso salvar alguma coisa, e a pessoa fica lá. Então tem pessoas que elas correm, mas correm para o lado errado na hora da luta e da adversidade. Eu tenho que procurar aonde eu tenho abrigo de verdade. Mas eu já estava com Jesus e o problema aconteceu. Minha filha, se você está no abrigo, o perigo veio, você te agarra no abrigo. O teu abrigo é Jesus, o meu abrigo é Jesus. Ele pode fazer alguma coisa diferente. Se com ele está difícil, sem ele vai ficar pior. Mateus ainda 16. Vamos mudar para Mateus.
Quando nós já lemos, vou só repetir. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não é isso? Nós acabamos de falar. Primeira carta aos Coríntios. Vamos agora um pouquinho para as cartas. Primeira carta aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo fala aqui sobre o nosso corpo. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha por que crente não pode ficar endemoniado. Crente que é templo do Espírito Santo de Deus. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a vosso Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Espera aí. Olha aqui, presta atenção. Se o meu corpo e o meu espírito pertence a Deus, se é dele, o diabo não vai entrar. Ele não vai ter autoridade para entrar no corpo que pertence a Deus. Se eu estou na presença de Deus e o meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus, o diabo não vai entrar. Das duas, uma. Ou a pessoa não está firmada em Deus, abandonou os caminhos do Senhor, o Espírito se retirou. A Bíblia diz que o Espírito se tinha retirado de Saul. O diabo entrou porque o Espírito se tinha retirado. Porque Saul começou a fazer as coisas tudo errado. Foi repreendido e permaneceu no erro. Então ele deu lugar. Agora, se eu estou na presença do Senhor e o Espírito de Deus habita em mim, se eu pertenço a Ele, o diabo não vai ter poder para entrar no lugar onde Deus está. Tiago, mais para frente um pouquinho, depois de Hebreus. Já mais para o finalzinho, antes de João, antes da carta, né, de Pedro. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Ora, se Deus, o Espírito de Deus habita no meu coração, e esse Espírito tem ciúmes, ele cuida. Ele zela, não é aquele ciúme doentio, perturbado que as pessoas têm por aí, não. É aquele ciúme de zelo, de amor, de carinho. Ele não vai permitir que o diabo entre. Não é assim? Quando você tem ciúme de alguma coisa, você cuida daquilo com carinho, com cuidado. Você não permite que outros vão invadir o teu território. Assim é o Espírito Santo de Deus para conosco. Ciúme humano. O ciúme humano pode errar. Tem o ciúme ponderado e tem o ciúme que é possessivo, né? Lá em Gálatas 5, quando fala sobre as obras da carne, e também amor. Humano é quando a pessoa tem receio de perder. Aí você fica com ciúmes. Você tá? Insegurança, né? Segurança. Inseguro. Selados pelo Espírito Santo, Efésios, capítulo 1. Aí depois passou Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que é selo? Quando você, presta atenção, o selo é sinal de pertencimento, o selo bíblico é sinal de pertencimento, tá? De quem é aquilo ali? Coloca o anel, né? O selo do anel, antigamente era com anel, e tinha também os selos fixos. Então se selava uma carta, mas essa carta aqui foi assinada por quê? Até a autoridade daquela pessoa. A Bíblia diz que nós temos um selo. Quando você vai no correio, ainda hoje, você paga. Você vai no correio, enviar uma correspondência. Então você paga. E você tem direito, porque aquele documento chegue no destino. Você está pagando para que aquele documento chegue ao destino, sem violação, né? É para que ele não seja violado até chegar ao destino. O nosso destino é o céu. O nosso ser é o Espírito Santo de Deus. Amém?
Nós fomos selados. Quando nos convertemos, quando nos entregamos o nosso coração para Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos chegar na glória. Amém? Sem a atuação de demônios no nosso ser. A palavra diz que o diabo, que os anjos estão ao nosso redor, e o diabo, que é na figura de um leão, bramando como um leão, rugindo quem possa tragar, mas ele está ao derredor. Ao redor, anjos, aqui protegendo os anjos, e aqui mais, afastado um pouquinho, ao derredor, buscando uma brecha, o diabo. Então o Senhor, além de eu ter o Espírito Santo no meu coração, estou selada com Ele, eu ainda tenho a proteção dos anjos. Eu tenho o escudo da fé, que é a palavra, para apagar os dardos do maligno, para que eu possa resistir às investidas do diabo que está ao meu redor. Eu só não posso dar brecha. A brecha quem dá sou eu. A brecha quem pode dar é você. Se você permanece, Judas deu a brecha, porque ele queria o dinheiro que se lançava na bolsa, ele queria o dinheiro pelo qual ele poderia vender Jesus. Judas queria dinheiro, ele estava ali, ele queria dinheiro. Nós queremos o céu. Pedro queria o céu. Ele é bem claro, ele deixa isso bem claro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu quero vida eterna, só tem no Senhor. Os judeus não têm, os fariseus não têm, os sacerdotes não têm, os herodianos não têm, nenhum deles tem, os escribas não têm, os levitas não têm, nenhum deles tem a palavra da vida eterna. Está com o Senhor, e é contigo que eu vou ficar, porque eu quero ir para o céu. Então, se você está dentro desse seu propósito, você vai permanecer na presença do Senhor e vigiando o tempo inteiro, para não dar pequenas brechas. Perdeu uma brecha, depois ele deu uma outra brecha lá no final. É fácil não. Ele dá uma brecha lá no final, quando Jesus fala: Pedro, o diabo pediu para te se andar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha só, com tudo isso ele ainda tinha que ter uma experiência maior com Deus, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Aqui nós lemos sobre o selo do Espírito, mas nessa época ainda o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Pedro, lá no finalzinho, ele nega que conhece Jesus. Medo. Olha aí, humanidade de novo falando. Ele nega que conhece Jesus. Mas Pedro amava Jesus tanto, um pouco mais que os discípulos, podemos falar, porque Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Por 3 vezes. Na terceira vez, Pedro assim meio desaconsoado e fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro amava Jesus mais do que João, que era o discípulo amado, mais que todos que estavam ali, e Jesus sabia disso. O fato de você amar ao Senhor não te impede de errar, mas te impede de permanecer no erro. Pedro, quando ele nega Jesus pela terceira vez que o galo canta, a Bíblia diz que ele sai dali e chora amargamente. E quando Jesus volta, Pedro está constrangido com aquela situação. E Jesus, ele fala com ele, fala: você me ama? Depois que Pedro fala as 3 vezes, Jesus falando ali: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta, Pedro. Deu uma responsabilidade para ele. E quando veio o Espírito Santo, quem é o primeiro a se levantar e falar com ousadia? Pedro. Ele tinha essa natureza, ele era um homem ágil, ele era um homem motivado, ele era um homem que se deixava usar por Deus. E aí vamos lá para a primeira carta de Pedro, já no finalzinho lá, depois de Tiago. Olha o que Pedro, experiente no assunto, olha o que Pedro fala aqui, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém? Pedro sabia o que era alcançar misericórdia. Pedro sabia o que era ser também uma geração eleita. Foi escolhido. Eu estava lá fora também. Eu estava fora da porta. Pedro também estava ali perdido em toda aquela confusão, em todas aquelas doutrinas. Mas de repente Pedro tem esse encontro com Jesus. Ele não larga Jesus não. Ele é um apóstolo que está lá no monte, corta a orelha do outro, tentando brigar por Jesus. Jesus vai lá, manda ele guardar a espada. Ele errou, negando que conhecia Jesus por medo, mas ele estava lá no Sinédrio. Ele entrou, João tinha conhecimento no Sinédrio, Pedro entrou junto com João para acompanhar o julgamento de Jesus. Os outros estavam distantes. Ele estava ali junto com o Senhor. É claro que aquele que está mais na frente, aquele que está mais de frente, ele também sofre mais ataques. Foi só isso que aconteceu com Pedro. Ele não ficou endemoniado. E ele sabia disso. E ele permaneceu com Jesus até o fim da sua morte, que, segundo a tradição dos padres, morreu crucificado de cabeça para baixo. Temos uns livros aí que foram encontrados, guardados lá. E isso. Agora, é tradição. Não está na Bíblia, nós não temos um registro real disso. Segundo a tradição que vem passando de geração por geração. Mas, de qualquer forma, Jesus fala que Pedro ia morrer. Ia sofrer com Jesus. E ele sofreu várias vezes. Por amor a Jesus, ele não abandonou, ele não largou. Passou por luta, passou por outras provas, foi repreendido lá na frente por Paulo, mas ele não larga o Evangelho, ele não deixa de fazer aquilo que Deus manda ele fazer. O que nós precisamos fazer é isso. Se eu tenho conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, se eu tenho o selo do Espírito Santo de Deus, eu vou ter forças para superar as minhas lutas, as minhas dificuldades. E o diabo não vai ficar mais usando a minha boca porque eu vou vigiar. Amém? Ele não vai usar as minhas mãos porque eu vou vigiar. Ele não vai usar os meus pés para me levar ao lugar errado porque eu vou vigiar. Ele não vai usar os meus olhos para ficar olhando para onde eu não devo porque eu vou vigiar. É isso que nós precisamos fazer. Reconhecer quem nós somos em Cristo e vigiar. Estar atentos o tempo inteiro. Para que o diabo não venha me tentar pela minha incontinência, pela minha falta de vigilância na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Para que a obra do Senhor seja feita nas nossas vidas.